Eu vou fazer aqui a configuração da VLAN e a questão aqui vai, vai ser criado duas VLANs diferentes. E primeiramente, para a gente começar a montar, a gente tem que montar a estrutura, né? E aqui eu vou no Cisco Packet Trace e vou mostrar como que vai ser montada essa estrutura. Do roteador para o switch, a gente vai colocar Gigabit Ethernet 0/0 para Gigabit Ethernet 0/1. Dos computadores aqui para o switch, a gente vai colocar Fast Ethernet 0 para Fast Ethernet 0/1. Só que aqui vai ser diferente, já que eu vou criar duas VLANs, eu vou definir um pulo. É como se eu dividisse as entradas do switch em dois tipos de VLAN. Então aqui eu vou colocar Fast Ethernet 0/11 para Fast Ethernet 0, que vai ser explicado mais à frente. E agora a gente vai fazer a configuração, né, do roteador e do switch e tal. Aqui no, na questão, primeiramente a gente vai configurar o roteador, que a gente vai ativar as interfaces que conectam o roteador ao switch. E aqui a gente supõe que a entrada seja Gigabit Ethernet 0/0. E primeiramente a gente vai configurar normalmente aqui. Vai colocar a senha. Aqui a gente vai colocar no, return e enable. Vai colocar no modo privilegiado. Configure terminal. E agora a gente vai colocar enable secret Cisco. E a gente vai começar com as configurações. Só vou deixar de um jeito aqui mais fácil, para ser mais breve e rápido, para não demorar muito na configuração. Assim. Pronto. Primeiramente a gente vai usar esse comando aqui, que interface, sempre que vocês verem interface, é que ele está relacionado com as entradas físicas do aparelho, do componente de rede. Então aqui eu vou configurar essa entrada. Eu vou colar o comando aqui. E depois eu vou colocar no shutdown. O que significa isso? Isso significa que eu vou ativar essa porta. Que geralmente essas portas dos componentes elas vêm desativadas. Então eu tenho que inserir esse comando para ativar. No shutdown. E depois eu vou sair desse tipo de configuração. Porque aqui já deu certo. Depois a gente vai criar as subinterfaces para cada VLAN. Primeiramente a gente vai criar a interface Gigabit Ethernet 0/0.10. Aqui. E depois vamos usar o comando encapsulation.1q10. O que significa esse comando? A gente vai fazer um encapsulamento usando o protocolo I3E 802.1, que ele vai meio que permitir o tráfego de VLANs nessa porta. Então eu vou copiar aqui e vou colar. Pronto. Depois a gente vai definir um endereço IP para essa porta, que para essa VLAN no caso, né? Que serviria também como um gateway padrão de rede, que vai ser o IP address e tal. A gente vai copiar aqui e colar. Depois a gente vai sair. E agora a gente vai criar a segunda VLAN. Não, no caso a segunda subinterface, né? A gente vai fazer a mesma coisa, interface, só que a gente vai mudar, porque aqui foi ponto 10, aqui vai ser ponto 20, já que é a segunda VLAN que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com encapsulation. Vamos colocar também o endereço IP que vai servir como gateway. E também sair da configuração, que a gente já fez o que tem que ser feito. E agora a gente vai configurar o pool
DHCP para distribuição de endereços. E como que a gente vai fazer isso? Aqui a gente basicamente vai criar a VLAN, de fato. Aqui vai ser um IP DHCP pool VLAN 10, que a gente vai usar para entrar nessa configuração. Depois a gente vai definir a rede com a sua máscara de subrede aqui, com esse comando. E depois a gente vai definir de verdade aqui o gateway padrão dessa VLAN. A gente vai colar aqui e depois sair. Só o comando exit. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui também na segunda VLAN. Só que diferenciando o nome. E também o endereço IP, que no caso da primeira estava sendo .10, aqui vai ser .20. Default router também, que a gente vai definir como gateway padrão da segunda. E exit para sair desse tipo de configuração. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai reservar alguns endereços de IP que vai ser destinado ao gateway e outros caso seja necessário, para que não seja distribuído dinamicamente entre outros dispositivos, como os computadores. Então a gente vai colocar esse comando, que ele vai ser como se fosse para eu definir uma faixa de endereço que vai ser reservados. No caso aqui vai ser do 10.1 até o 10.10. Então vai ser 10 endereços IP reservados nessa VLAN. Aqui também vai ser para outra VLAN que vai ser reservado. Só colocar a mesma coisa. E agora a gente vai para a configuração do switch. Na configuração do switch já vai ser um pouco diferente também. Primeiramente a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai enable, configure terminal, enable secret Cisco. E agora a gente vai começar a fazer as configurações do nosso switch. Vou colocar aqui de lado para ficar mais fácil. Vamos lá. Agora a gente vai criar as VLANs e atribuir os nomes. E vamos lá. Primeiramente da primeira VLAN a gente vai criar a VLAN 10. O VLAN 10 seria o código dessa VLAN. E a gente vai dar um nome para essa VLAN, que no caso vai ser alunos. A gente vai sair dessa configuração, já que a gente já fez a configuração da primeira VLAN. Agora a gente vai fazer a da segunda. Vai ser a VLAN 20. Com o nome professores. E depois a gente vai sair. Pronto. Aqui já deu certo. Agora a gente vai configuração da porta trunk para conexão com o roteador. E o que é isso? Como a gente vai estar configurando mais de uma VLAN, a gente vai configurar a porta a porta do switch que conecta no roteador. Essa porta tem que ser configurada no modo trunk, que vai permitir que mais de duas VLANs consigam acessar um único meio. Então a gente vai usar esse comando interface Ethernet, só que aqui está usando um exemplo diferente. A gente tem que ver qual tipo de porta a gente conectou aqui originalmente. Aqui no meu caso eu coloquei, vamos ver aqui, eu coloquei, se eu não me engano foi tá aqui, Gigabit Ethernet 0/1. A gente tem que colocar essa porta no que está pedindo na questão, no caso aqui, ó. Então a gente não vai colocar interface Fast Ethernet 0/24 porque a gente não colocou essa no modelo que a gente está fazendo. Então a gente vai colocar interface Gigabit Ethernet, né?
Ethernet 0/1. Depois a gente vai só colocar normal aqui, ó, configurar para o modo trunk, que não tinha falado. E depois sair. Exit. Pronto aqui, ó. Paste. E pronto. Aqui a gente vai fazer agora a atribuição das portas aos respectivos ranges de VLAN. E o que seria isso? A gente vai definir quais entradas vai servir para cada VLAN. Então, no caso, a gente vai colocar o range da porta. Calma aí, só um momento. O interface a gente vai colocar da porta Fast Ethernet 0/1 até a porta Fast Ethernet 0/10. A gente vai configurar essas 10 portas de uma vez só. A gente vai entrar na configuração do modo de acesso dessas portas com esse comando. E a gente vai colocar essas portas para terem acesso da VLAN 10, da VLAN dos alunos. E a gente vai sair. Aí agora a gente vai fazer da segunda VLAN, que é a VLAN dos professores. A gente vai fazer o mesmo comando aqui, ó. Depois, switch port mode access. Mesma coisa que a gente fez da primeira vez. Aqui também. Mas sempre se lembrem que tem que ser 20 na segunda aqui. E pronto, aqui já está configurado. Agora a gente vai testar aqui para ver se realmente tudo funcionou. Aqui nesse computador, a gente vai olhar aqui nas configurações e vai atribuir a DHCP. Ó, aqui é o gateway padrão. E como eu olho o endereço IP que tem aqui, ó, DHCP 192.168.10.11. Por que tá .11 e não .1? Porque aqui na questão, como estava pedindo, para a gente reservar alguns endereços IP, os que forem para os demais dispositivos vai ser .11, para o primeiro no caso. Ó, como a gente usou esse comando aqui para reservar alguns endereços, sempre aqui vai começar como .11. E agora a gente vai testar também nesse outro computador para ver se deu certo. Aqui a gente vai colocar DHCP, né? E aqui, ó, o gateway padrão, .20, tudo certo. E no Fast Ethernet, aqui também tudo certo, .20, .11. Duas VLANs funcionando perfeitamente. E eu acredito que seja isso.